vamos fazer essa viagem para lá para a gente entender aonde que tudo aconteceu. Então, nas pesquisas que eu fiz, tanto nos evangelistas, né, do material da Amélia Rodrigues, o local, às vezes, ele é conhecido como Gadara, Gerasa ou Gergesa. Então, eu coloquei até esse mapa aí, que tem o nome de duas cidades, e o personagem da história, por exemplo, que a gente vai falar, né, o Gadareno, ele também é conhecido como Gerazeno. Então, existem várias formas. Mas dessas histórias é importante que a gente não fique muito preso a esses detalhes. Eu estou trazendo mais por curiosidade. Mas, por exemplo, os evangelistas, Mateus fala que foram dois que estavam possuídos, né? Lucas e Marcos falaram que era um. Então, assim, no fim das contas, não importa tanto se foi dois, se foi um, se foram dois, se foi um. O que importa é a essência da mensagem, né? E o que cada mensagem vai colaborando uma com a outra. Então, sempre que a gente fizer algum estudo sobre o Evangelho, é importante a gente buscar, sim, essas informações, mas não se prender tanto a elas. E essas cidades, elas pertenciam a um distrito que chamava-se Decápolis, que do grego, deca, significa 10, e polis, significa cidade, ou seja, era um grupo de 10 cidades. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Aqui onde vocês estão vendo Gadara e todo esse local aqui pertencia, e vai descendo aqui também, vai aqui para baixo. Todo esse local pertencia a esse distrito de Decápolis. Esse local onde está vermelhinho aqui, ó, esse círculo vermelho, foi o possível encontro de Jesus com o Gadareno, quando ele chegou nessa entrada da cidade. Pode falar, Rodrigo. Nancy, aí é um território estrangeiro, né, em relação a Galiléia, a Judá. Sim, é como se fosse fossem separados, né? Galiléia, Decápolis, a Judéia mais embaixo, Isso. A Judéia está aqui para baixo, onde também fica Jerusalém. Então, são separados por regiões, né? E aí era o caminho mais fácil que Jesus fazia para ir até Jerusalém, né? Exatamente. Então, aqui onde vocês estão vendo esse azulzinho é o Mar da Galileia. Então, eles saíram, muito provavelmente, de Cafarnaum e foram parar aqui. Então, a viagem de barquinho. E essa viagem aconteceu bem logo depois daquela passagem da tempestade, tá? Então, eles, de barco, era muito mais rápido. Então, eles iam chegar, né, se aportar aqui para seguir para Gadara ou para Gerasa, como em alguns dos evangelhos se conta. Tanto que até Gerasa são cerca de 8 quilômetros, Gadara são 2 quilômetros. No próximo mapa a gente vai ver isso. E eu trouxe ele porque é uma imagem de satélite e eu quis mostrá-la para a gente ver como que essa região aqui, ó, é montanhosa. Estão vendo? Deixa eu apagar aqui que eu risquei bem em cima. Mas aqui está o Mar da Galileia, então muito provavelmente a chegada deles aconteceu aqui. Muito provavelmente aconteceu aqui, e depois eles iam subir para a cidade. E é uma região muito montanhosa. Tanto que, assim, na hora que eu fui pesquisando sobre esses lugares, né, tem uns despenhadeiros enormes aí, mas tem uma visão belíssima também. E do alto de um desses picos, aqui onde a gente está vendo, assim, Ipos, esse local é um sítio arqueológico. Deixa eu mostrar a próxima imagem para vocês. Que ele está localizado aqui. E daqui a gente tem uma imagem belíssima, né, do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, gente, é um grande lago, tá? Ele é conhecido como mar, mas não é mar.
mas a gente tem uma visão belíssima. E na hora que eu vi essa imagem, eu falei, poxa, não tem que levar, né, para as pessoas conhecerem um pouquinho como que é a região lá. Isso eu acho que ilustra um pouco a imaginação da gente. E aí, né, eu fiquei imaginando a vista desse lugar maravilhoso aí, e é o ponto da nossa partida para a gente começar a contar essa história. E aqui seria como se fosse a visão de Jesus com os discípulos dentro do barco, né, indo em direção no caso, a entrada ali para a cidade de Gadara. E aí, gente, que a gente vai começar, de fato, contando os detalhes dessa história. Jesus já estava programando essa viagem há algum tempo, né, para levar a boa nova para lá. E aí, logo que eles chegaram em terra, né, que eles se aportaram, eles perceberam que eles estavam num cemitério, pois havia várias sepulturas ali ao redor, né? Então era um lugar isolado, tinha grandes colinas, como vocês estão vendo nessa imagem aí, uma região montanhosa. Então, logo que eles chegaram, eles se depararam com essa situação. E aí que começa a coisa a esquentar, né? Para a preocupação dos discípulos, porque eles começaram a ouvir uns barulhos e veio uma figura medonha correndo, saiu de uma sepultura e saiu correndo em direção a eles. E eles tinham acabado de começar a andar ali, Jesus à frente de todos, e essa figura, essa personalidade, estava toda descabelada, né? Com a barba mal feita, maltratada, o corpo estava cheio de feridas e hematomas, que denunciavam também o horror que aquela pessoa vivia, né? As más condições que ela vivia. Então, inclusive, ninguém ousava se transitar por ali com medo dessa pessoa, né? Que ficava ali. Que é o nosso personagem, que é o Gadareno, o obsidiado Gadareno. E aí, gente, na hora que esse homem começou a correr em direção a eles, ele começou a soltar uns gritos, uns grunhidos, e os apóstolos começaram a ficar de cabelo em pé. E começaram a se apavorar. E Jesus, tranquilo, né? Passivo, daquele jeitinho que a gente já conhece. E na hora que esse homem foi chegando próximo, eles perceberam também que ele tinha pedaços de correntes, né? Como se fossem algemas ainda nos braços, fixados nos braços e nos tornozelos. E essas correntes estavam quebradas, mas isso passava um medo enorme, né? Porque aí começa a dar margem para a imaginação. Nossa, esse homem estava preso, ele se soltou, por que ele estava preso? E ainda mais nessas condições tão precárias. E na hora que esse homem chegou próximo a Jesus, ele percebeu a grandeza daquele a quem ele estava indo na direção. Então ele já foi se aproximando e se ajoelhando. E aí quando ele fez isso, né, estava apavorado, assim como os discípulos também estavam, né, super preocupados. Ele foi e já foi dizendo assim para Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ou seja, ele percebeu aquela aura, né, aquela grandeza, e percebeu também quem era, porque ele já foi dizendo o nome dele: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. E aí, logo em seguida, nisso Jesus já estava impondo as mãos sobre ele e pedindo que aqueles espíritos saíssem daquele homem, porque ele percebeu que era um caso de obsessão. E nesse momento que Jesus fez esse pedido, aquele homem disse:
o que conjuro-te por Deus que não me atormentes. E aí Jesus olhou para ele e disse assim: qual o teu nome? E no que o homem respondeu: Legião. Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava para que Jesus, né, não enviassem eles para longe daquela província. E Jesus concordou, tudo bem. Só que nesse momento, né, dessa conversa e os discípulos ao lado ali, tentando entender o que estava acontecendo, logo que eles pediram, né, que não nos permitisse que a gente saísse aqui dessa província, eles saíram em disparado, todos aqueles espíritos que estavam obsediando aquele homem, que estava em péssimas condições. E aí, gente, é porque tem um gato aqui que tá... O que foi, Elza? Ele estava arranhando a porta aqui, querendo entrar. Esse barulho já tem uns 5 minutos ali, gente. Eu tô ouvindo. Desculpa, gente, eu vou aqui, não tem jeito aqui. Eu também estava ouvindo aqui, viu? Aqui, chegou. Eu também estava ouvindo. Que barulho é esse? Oh, meu Deus, fica quietinho aqui, Elvis. Ele começa a arranhar, não gosta de ver a porta fechada de jeito nenhum. Bom, passando o Elvis aqui, gente, desculpa, né, interrupção. Vamos lá. Logo que esses espíritos saíram, né, eles saíram apavorados, apressados e também com raiva, porque Jesus, com a autoridade moral que ele tinha, ele não permitiu que eles continuassem ele obsediando aquele homem. Então, eles ficaram zangados e saíram apressados. E ali perto existia uma criação de porcos. Rapaz, esses espíritos, né, que era uma grande quantidade, saíram apressados e foram na direção dessa manada, que se assustou, porque os animais, eles têm uma sensibilidade muito grande. Então, quando eles perceberam, eles sentiram aquelas energias, né, negativas, e eles barulhentos também, eles começaram a se apavorar, se assustaram e saíram correndo em disparada. E aí, gente, quando eles saíram correndo em disparada, eles acabaram indo para um precipício, né, em direção ao despenhadeiro e acabaram caindo no Mar da Galileia. Como eu falei, é uma região montanhosa e onde esses porcos estavam localizados não era um local muito seguro. E aí que começou um problema, porque os criadores desses porcos, né, sem entender o que estava acontecendo, eles julgaram que aquele forasteiro, aquele homem que tinha acabado de chegar ali, no caso Jesus, que era o responsável pela morte, né, daqueles porcos todos. E aí eles já saíram para avisar as pessoas da cidade o que tinha acontecido. E ficaram, assim, super revoltados e insatisfeitos. E também, naquele momento, eles começaram a ordenar que Jesus, mais os discípulos, fossem embora dali. Eles não queriam a presença deles. Eles foram muito enfáticos nisso. Inclusive, até fazendo um adendo aqui, muitos estudiosos dos evangelhos consideram que a cidade de Gerasa é a cidade que ficou conhecida por ter preferido os suínos ao invés de Jesus. Então, só um adendo aqui dessa parte da história. E aí, como isso tudo aconteceu, Jesus, então, junto com os discípulos, deu meia volta, partiu para o barquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente, que eu acho que eu não mostrei para vocês. Tem uma imagem aqui que eu tinha achado, só para ilustrar essa cena em que Jesus impõe a mão sobre o gadareno, né, e os discípulos logo atrás aqui. Só para ilustrar mesmo.
sabia que estava esquecendo de alguma coisa. E aí, como Jesus ele foi expulso daquele local, né? Então ele se voltou para o barquinho e eles iam embora. E nisso, o gadareno, que já estava sóbrio, né? Ele já tinha se recuperado de toda aquele transe que ele estava vivendo. Gente, só um minuto aqui, que eu falho técnica aqui, peraí. Vou ter que tirar a apresentação aqui rapidinho, porque meu notebook está apresentando falha na bateria. Saiu da apresentação? O Rodrigo ainda está na apresentação. Só não está no modo apresentação, só que a gente está vendo. Mas ela aparece. Uhum. Só para eu checar aqui, porque eu não sei o que está acontecendo, ele não está carregando a bateria. E aí, se não voltar a carregar, de repente vai desligar eu com tudo. Só um segundo. Depois a gente pede para a dona Cid continuar a palestra. Ah, eu acho ótima ideia, hein? Olha, parece que agora voltou a carregar. Engraçado, isso não estava acontecendo, tá vendo? Pronto. Agora está no modo apresentação de novo, né? Ok, Nancy, pode ir, tá tudo ok. Ah, beleza, estou só arranjando aqui, porque depois que eu tiro do modo apresentação, eu tenho que organizar aqui na tela, para eu ver pelo menos um pedacinho de vocês aqui. Desculpa, gente, tá? É falha técnica aqui, mas senão eu apago aí o Rodrigo tem que continuar a apresentação. Bom, mas aí eu estava na parte que eles estavam indo embora, né? E aí, nesse momento que eles decidem ir embora, o gadareno já está se sentindo melhor, porque ele se livrou, né, dessa obsessão. E aí, ele fala assim, mestre, permita que eu vá com vocês. E aí, Jesus olha para ele, com muito carinho, e fala assim, não neste momento. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas que o Senhor te fez. E como ele teve misericórdia de ti. E aí o gadareno fala assim, mas eu não tenho ninguém, né? Os meus me odeiam pelo muito que eu os fiz sofrer. Então, deixa-me seguir contigo, que te apiedaste de mim. E aí ele falou assim, não, vai primeiro anunciar o que recebestes, para que todos saibam o que pode fazer o Filho do Homem. E aí ele se ergueu, né, num salto e começou a correr. E isso sendo seguido assim pelo olhar, né, implacável daqueles criadores de porcos que estavam ali indignados. E eles conheciam o Legião, né, vou chamá-lo assim, porque ele era assim conhecido por todos. Então, eles começaram a seguir com os olhos Legião, que naquele momento estava livre. E aí a imagem, né, que eu trouxe dessa liberdade, e ele gritava e ele explodia de felicidade, porque eu penso que uma obsessão no grau que ele sofreu, e a gente vai falar um pouco sobre isso, é muito grave, é muito séria. Então, depois que você se liberta disso, é um alívio tremendo. E aí, antes da gente falar um pouco mais como que foi o destino, né, do Legião, tem uma passagem que a Amélia Rodrigues traz para a gente, que é muito legal, porque quando Jesus está indo embora com seus discípulos, né,
no barquinho, e eles começam do alto daquela colina ver a cena. Aí pergunta assim, quem que era ele? Alguém, né, pergunta. Aí outro responde assim, não sabemos. Mas o que que ele queria nos falar? O que que ele queria nos trazer? Ah, a gente não perguntou, a gente não sabe, a gente nem deixou ele falar. Mas o que que ele... Aí perguntou outra pessoa, né? O que que ele desejava conosco? Ah, não sabemos, não fazemos a mínima ideia. Então, eles expulsaram Jesus sem mesmo procurar saber o que que ele tinha ido ali, sem procurar saber quem que era aquela pessoa, aquele ser que estava ali, que eles estavam classificando como o responsável pela morte dos porcos, que para eles, naquele momento, era o mais importante, né? Eles estavam tendo prejuízos financeiros. E aí, teve uma mulher que chegou, né, e sugeriu, parecia-se com um rabi desses que andam na Galileia. Aí alguém foi e disse assim, o que nos pode oferecer de bom a Galileia? O preconceito. Revidou um representante, um rabi representante da cidade. E aí outro veio assim e perguntou, e onde que está aquele endemoniado? Busca ele, né? A gente quer saber. Aí outro foi e falou assim, ele já saiu, ele já foi em direção à cidade. Então, essa parte que ela traz para a gente, traz uma riqueza de que a gente percebe como que as pessoas já vão julgando, vão fazendo comentários, sem procurar saber o outro lado, sem procurar ouvir. E aí, logo na sequência, né, desses questionamentos e tudo mais, eu fiquei refletindo aqui, quando esses espíritos que abandonaram, né, que deixaram o Legião, eles seguiram, de certa forma, eles começaram a perturbar também as pessoas que estavam naquela região. A perturbar, por exemplo, aqueles criadores de porcos. Porque pouco importava para eles. Mas se alguém começasse a se sintonizar com eles em pensamentos, era ali que eles iam se aproximar. Então, eles começaram a tomar conta, né, de todas aquelas pessoas que estavam com baixa sintonia. Então, assim, foi um caso preocupante que aconteceu na cidade. E aí, voltando um pouquinho para a gente contar a história do Legião, né? Eu peguei essa imagem aí como uma representação de uma nova fase, de um novo caminho, porque depois que ele se libertou, né, dessa subjugação, e aí a gente vai falar um pouco desse tipo de obsessão, ele começou de fato a viver, a se sentir humano, porque ele estava vivendo uma situação terrível. E somente mesmo Jesus para livrá-lo, né, ainda mais de tantos espíritos obsessores. E no momento que ele vai em direção à cidade, alguns dos criadores de porcos eles já tinham ido. E eles foram à frente justamente para começar a contar, né, pintar e bordar em relação a Jesus na visão que eles tinham. Começaram a falar sobre que o endemoniado foi acalmado e que tinha um homem poderoso que tinha dado um terrível prejuízo financeiro, né, ocasionando a morte daqueles porcos. E começou a pintar todo esse cenário para as pessoas da cidade. E aí, quando o Legião chegou, ele já não era muito bem visto, né? Muito bem quisto também. As pessoas o detestavam, o temiam. Nada adiantou as explicações que ele tentou fazer.
Mas mesmo assim ele não desistiu. Ele começou a tentar falar para um, para outro, para mostrar que ele estava bem, que ele estava sóbrio, que ele havia se liberto de tudo aquilo que o estava prejudicando. E aí, nessa fase, nesse momento, que ele tentava explicar, as pessoas começaram a gargalhar dele, começaram a fazer pouco caso do que ele estava falando. Então, pouco importava. Uns outros já ficavam, né, com a pulga atrás da orelha. Puxa, quem que é esse homem que conseguiu libertar esse jovem, né, de uma situação tão crítica? Então, à medida que a legião começou a propagar a mensagem do Cristo, ele começou a ser um grande divulgador do Evangelho e com o seu próprio exemplo, de que ele tinha se curado, que ele estava bem. Só que muitos não queriam por ali. E aí começou a gerar uma grande revolta, as pessoas começaram a ficar muito nervosas com a presença dele, começaram a não gostar dele falar bem de Jesus, né? Porque afinal de contas tinha trazido um prejuízo financeiro para eles, né? Então eles começaram a mandar que ele fosse embora. E aí ele então decidiu sair da cidade, atravessar o mar da Galileia e ir em direção a Jesus. Tanto que, por isso que Jesus não permitiu que ele fosse naquele momento. Porque já que ele não foi recebido na cidade, mas que pelo menos o gadareno pudesse levar essa mensagem do evangelho para ele. Né? Olha a sabedoria do Cristo de aproveitar todas as oportunidades. E também de dar oportunidade para aquele homem que tinha sido libertado de contar sua própria experiência. E aí ele foi, né, seguiu Jesus para assistir às suas pregações e começou também a ajudar, a auxiliar outras pessoas que estavam sofrendo, que estavam passando uma dificuldade. Ele contava a sua própria experiência, que ele havia sido curado pelo Mestre. Então, à medida que ele foi se envolvendo com aquelas pessoas e seguindo Cristo, ele estava ali como um dos discípulos também, propagando o Evangelho. E aí, pessoal, dando uma sequência, eu quero colocar aqui algumas observações de Kardec em relação a essa passagem, né? Essa história um pouco longa que eu fui contando, mas eu fui colocando alguns apontamentos nela, que está dentro do Livro dos Médiuns e a Gênese. Então, pegando primeiro aqui a Gênese, os evangelistas, alguns deles, narram que os espíritos que estavam obsidiando o gadareno, que eles tinham pedido para entrar nos porcos. E eu não contei dessa forma porque não era a intenção, né, de contar com os evangelistas para não gerar uma interpretação errônea. E aí Kardec, na Gênese, diz que isso é muito pouco provável que tenha acontecido. Por quê? Porque não tem como um espírito, vamos dizer assim, possuir, né, um animal. Isso não é possível. Mas como eu contei durante a história, os espíritos, eles podem sim aparecer, né, ou mesmo se fazer sentir para esses animais, que são muito sensíveis. E eu percebo aqui em casa, né, os meus gatos, eles são muito sensíveis às vezes com algumas situações. Então, a gente vê histórias, por exemplo, de cavalos, que às vezes eles emperram em algum lugar e eles não seguem de jeito nenhum. Então, assim, por quê? Se não tem nenhum obstáculo físico ali. Então, dá a gente entender que esses obstáculos podem ser espirituais, né? Que podem ser espíritos que estão ali provocando aquele empecilho. E Kardec ainda fala assim, um espírito, porque mau, não deixa de ser um espírito humano, embora tão imperfeito, e continue a fazer mal depois de desencarnar.
como o fazia antes. E é contra todas as leis da natureza que lhe seja possível fazer morada no corpo de um animal. Então, só para a gente fazer esse adendo aí, que isso é impossível. Vamos ver o que mais aqui de bacana para a gente. Eu já falei dos cavalos. E outro ponto também que eu tinha mencionado, né? Os obsessores, eles ficaram muito enraivecidos porque Jesus libertou o gadareno da possessão deles. Possessão é um termo mais antigo, né? Eu estou trazendo aqui só como uma ilustração. Não se usa mais esse termo. Mas eles ficaram com muita raiva, com muita fúria, e por isso que eles foram irados em direção aos porcos também, né? Então quando o espírito ele se contraria, ele começa a dar murro, ele começa a esbravejar, e conforme for a intensidade daquilo, isso pode refletir no plano material, e algumas pessoas perceberem também, quem estiver próximo, né? E aí, dando uma sequência aqui, eu vou destacar o que Kardec traz, né, principalmente no livro dos médiuns, sobre os tipos de obsessão. Eu não vou entrar em muitos detalhes dos tipos de obsessão, porque a gente teve recentemente uma palestra do Kadim, né, que fez um estudo muito bacana, muito legal sobre obsessão, e eu sugiro que todos assistam, está disponível no YouTube, na página da FEAG. É muito bacana o que ele trouxe lá, uma visão bem aberta, bem bacana, descontraída. Então, eu não vou entrar em detalhes dos 3 tipos de obsessão, com exceção do subjugação, que é o tipo de obsessão da nossa história. Então, a gente tem o simples, a fascinação e a subjugação. E só para fazer uma introdução sobre o que é obsessão, né? De acordo com Kardec, obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, normalmente é sempre praticada por espíritos inferiores que procuram dominar outra pessoa. Emmanuel nos diz que a obsessão é uma moléstia da alma. E a criatura desvalida de conhecimento superior rende-se inerte à influência alvitante, como a planta que sem defesa se deixa invadir, ou melhor, como a planta sem defesa se deixa invadir pela praga destruidora. E aí eu quero fazer um adendo nessa parte, porque no momento que eu li essa frase de Emmanuel, eu fiquei refletindo aqui sobre até as plantinhas aqui de casa, né? Tem dia que eu e mãe a gente fica aqui na luta para poder impedir que algumas pragas tomem conta de algumas plantinhas. E quem tem planta, quem gosta de planta, vai saber bem o que eu estou falando. Tem alguns fungos, né, umas praguinhas que quando elas dominam a plantinha, gente, a planta vai enrugando, ela perde o brilho, ela perde a cor, ela vai murchando, até morrer mesmo. Tem uma plantinha aqui que eu tinha ganhado de um amigo, linda, e que é uma luta para a gente manter a plantinha viva. Então, na hora que o Emmanuel fez essa analogia, eu falei, puxa vida, as plantinhas, essas praguinhas, tudo obsessora das minhas plantinhas aqui. E aí, até fazendo uma brincadeira, né, para a planta, a gente usa o termo praguicida, né, para resolver o problema e tudo mais. Então, para obsessão, a gente pode usar o termo pressicida, né, isso é coisa minha, tá, gente? É bobagem, mas é só uma brincadeira aqui. Mas quer dizer que a prece soluciona tudo? Não, né? Tem casos de obsessão que são tão graves que a gente precisa tanto do tratamento espiritual quanto do tratamento físico, com médico, né, com remédio. Então, não é uma coisa muito simples.
E Emmanuel ressalta ainda que a lição do Evangelho, ela consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas, se não for usada, não adianta. Então, se a gente não fizer a nossa parte, nada feito. Né? Não tem mágica, não tem aí uma fórmula mágica para resolver o problema. Por isso que Jesus já nos ensinou, vigiar e orar. Porque se a gente não fizer essa nossa parte, nada feito. E aí, como que a gente pode, no nosso dia a dia, né, lidar com isso? Às vezes a gente discute, briga por coisas banais, a gente perde a paciência com facilidade, a gente se irrita com coisas muito simples, e aí a gente vai deixando a porta aberta para que más influências entrem, né, para que maus pensamentos nos prejudiquem. Então a gente precisa ficar muito atento a isso, porque às vezes começa-se de uma obsessão simples para chegar-se numa subjugação. E no plano espiritual, né, mais detidamente nas zonas sombrias, eles são muito estratégicos. Eles trabalham com disciplina, eles acompanham os nossos passos, e se eles têm o objetivo de chegar numa obsessão de subjugação, eles vão fazer um verdadeiro planejamento para alcançar o objetivo deles. Então, que a gente esteja preparado para nos cuidar, para nos proteger, para que a gente não permita que isso aconteça, né? Seja conosco, seja no nosso ambiente familiar, com aqueles que estão mais próximos da gente. Eu busquei aqui sobre a subjugação mais especificamente, eu busquei um conceito que ele fala o seguinte, que é uma obsessão muito grave, e que ela já foi chamada de possessão no passado, como eu já comentei, e uma vez que há o domínio mais severo do obsessor sobre o obsidiado. Então, a subjugação, ela é uma obsessão na qual a pessoa sofre a paralisação da sua vontade. E ela fica sobre o domínio dos espíritos maus, no caso, que eles podem agir na moral e na parte corporal. Então, aí a gente pega o exemplo do Gadareno, ele estava completamente subjugado, ou seja, ele fica sobre um verdadeiro jugo, ele não tem, a vontade dele é completamente nula, ele não tem opção, ele não pode nem levantar a mão e falar assim, eu quero isso, ele não tem essa opção, porque a subjugação, ela é intensa. Então, gente, eu acho até medonho uma coisa dessa, porque, poxa, você não ter a opção de escolher, né, você ficar à mercê da ideia de outros, isso deve ser uma coisa terrível. E os espíritos, normalmente, que eles provocam essa subjugação, eles são muito endurecidos, eles são implacáveis. Então, normalmente, são espíritos que estão ali com o objetivo de vingar. Eles não se compadecem de suas vítimas, eles não têm dó, e eles não são convencidos com facilidade. Então, assim, tem que ter muito trato, tem que ter muita perseverança, tem que ter muito amor no coração para conseguir alcançar, né, o coração deles. E Jesus, lógico, a autoridade moral dele, ele conseguia, sim, alcançar todos aqueles, e também conseguiu libertar o Gadareno desses espíritos, né? Mas aí eu fiquei pensando no nosso dia a dia, e aí eu quero até checar os trabalhadores que estiverem ouvindo, se a Noêmia estiver aí e puder compartilhar com a gente, às vezes, ou outro colega que tiver tido essa experiência, por exemplo, numa reunião mediúnica, tinha algum caso de subjugação. Se quiser compartilhar com a gente, tá, pessoal? Mas eu fiquei pensando, deve ser, assim, uma conversa difícil. Não deve ser fácil.
Tem alguém que quer compartilhar? Não? Renan, Oi, Noêmia, tudo bem? eu tô, amor, e você? Tudo jóia, que bom te ouvir. Aí eu tô te ouvindo aqui. Coisa linda. E você tem algum Ô, que não, você trazer para gente, só para ilustrar? eu vou falar rapidamente. Tá. Na subjugação, a gente, na nossa reunião, eu nunca percebi um caso assim de subjugação. Aham. Mas a gente sabe que isso daí é cotidiano, né? E Uhum. principalmente a fascinação. Nós temos É muito fácil perceber a pessoa que está fascinada, Ah, né? É muito fácil perceber. É aquela criatura assim que está certíssima, né? Não uhum. aceita a opinião, está certíssima. E não se dá conta que está sob influência de um espírito, né? Uhum. Agora, o lance me chamou muita atenção é quando você comentou assim que o espírito ele não tem dó, né? Não. Ele é implacável. E a gente vê isso nas obras de André Luiz, que realmente eles são implacáveis. Mas a gente pensa assim, puxa vida, o que levou tanto ódio? O que Ah, leva tanto ódio? que Não é legal você verdade? lembrar. Que legal, porque eu tenho exatamente um exemplo para fazer em relação a isso. E obrigada por você ter participado, minha linda. Muito Ué, meu amor! gostoso. Nancy, Oi. eu também já ia fazer, igual o que o senhor Jair fala, eu ia Ah, fazer a defesa dos obsessores, não é isso que ele fala, Noêmia? É isso mesmo. Eu ia defender mas não pense vocês que eu não pensei neles. Tem certeza. porque não tem mocinhos e bandidos, né? Nós aqui, Não. a gente pode desencarnar e virar obsessor ferrenho lá também. É. Exatamente, exatamente. E legal, porque ó, o próximo slide que eu vou mostrar para vocês é quem é o obsessor. Opa! Exatamente o que vocês estão colocando aí. Porque, assim, é muito fácil a gente falar, né? Ele é implacável, ele não tem dó, ele leva o outro à loucura, ele não se preocupa. Mas, peraí, quem que é esse obsessor? Por que ele está fazendo isso? E aí, eu ouvi certa palestra do Rossandro, há um tempo atrás, que ele disse... Ele contou um caso de uma obsessão que estava, assim, intensa. E aí, eu vou resumir a história para vocês. Mas ele estava perseguindo um homem de tal maneira que, assim, o homem fazia exames e não conseguia identificar o que estava com problema, e ele estava só definhando e ficando cada vez mais mal. E aí, numa reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica, conseguiu-se chamar esse espírito para conversar com ele. E aí, nessa troca de conversa, procurou saber assim, mas quanto tempo que você faz isso? Quanto tempo que você está perseguindo ele? E aí ele falou assim, olha, eu não sei, eu nem sei pensar quanto tempo que eu já estou atrás desse homem. Assim, mas por que você está atrás dele? Né? Por que você está fazendo isso? Aí ele foi e começou a contar a história dele. Ele disse que há, sei lá, séculos atrás, ele estava na casa dele, com a família dele, e aí entrou um grupo de soldados e um líder, e eles prenderam as 4 filhas e a esposa dele, e prenderam ele, e eles abusaram de todas as filhas e da esposa, mataram elas e depois o mataram. E aí, gente, aí que você fala assim, puxa vida, o que esse homem sofreu? Por que ele está obsediando esse cara, né? E esse cara que ele estava obsediando era o líder que tinha feito isso com a família dele. Então, por isso que eu coloquei essa pergunta: quem é o obsessor? Porque às vezes a gente não sabe o que ele sofreu.
por que que ele está reagindo de uma forma tão implacável? E aí, quando ele contou isso nessa reunião, o Rossandro perguntou para ele assim: tudo bem, eu não consigo imaginar a dor que você sentiu, mas você trocou seus 5 amores por um ódio? Aí, tum, foi aquele impacto. Ele tá assim, mas como assim? Eu falei assim, aonde que estão as suas filhas, a sua esposa? Porque você sabe que você continua vivo. Você não sabe disso? Você não está conversando comigo? O seu corpo foi assassinado, mas a sua vida nunca paralisou. Então, cadê as suas filhas, a sua esposa? E aí que esse homem parou para refletir. Porque ele estava tão cego pela vingança, tão cego para fazer justiça com aquele homem, que ele não tinha parado para pensar naquelas pessoas que ele mais amava, que ele não tinha ido ao encontro delas ainda. E aí, né, só para a gente encurtar essa parte da história, ele começou a refletir sobre isso, eles conseguiram para a reunião mediúnica, deve ter sido uma cena lindíssima. Eles conseguiram na reunião mediúnica trazer a esposa e as 4 filhas, e aí esse homem na hora, né, cedeu. Ele percebeu que ele estava paralisado no tempo, na sua evolução moral. E aí ele concedeu, né, ele liberou aquela obsessão daquele homem que estava doente. E aí, em pouco tempo, o homem melhorou. Mas aí a gente fica pensando, quem é o obsessor? Por que que essa pessoa está fazendo isso? Né? Às vezes a gente não para imaginar e não tem nem noção. Então, assim, a gente tem que sempre tentar ser empático. Por que que isso está acontecendo? Por que que essa pessoa está fazendo isso comigo? Será que eu fiz alguma coisa com ela? Né? Estou fazendo suposições aqui. Mas a gente sempre não pensar que é só um espírito mau, que tem ali uma alma que está sofrida, que está doída. Esse é o obsessor. É alguém que talvez a gente tenha maltratado muito, que a gente tenha traído, que a gente tenha humilhado, enganado, que a gente destruiu todas as esperanças. Então, o obsessor pode ser essa pessoa. Então, a gente precisa de tentar fazer o nosso melhor para que a gente, nos dias atuais, no momento atual, a gente não destrua os sonhos das pessoas, que a gente não faça mal para alguém. E às vezes com ações simples, com coisas simples, às vezes a palavra fere tanto, né? Então, para a gente ter cuidado com o que fala. Sim? Eu não me segurei aqui. Diga, pode falar. Também a questão do nosso comportamento, a nossa vibração, o nosso posicionamento mental. Sim. A Gisele me contou um caso, que se ela estiver aí com a gente, ela podia desligar o fone para contar, dela na reunião, inclusive com a Noêmia, o que houve lá com o espírito que ela estava percebendo e que ela viu que estava incomodando a reunião. Você podia contar isso para a gente, Gisele, aí vai passar bem. Não, porque eu estava contando para ele que a gente tem uma visão e os mentores espirituais, né, com a evolução que eles têm outra visão. A gente trabalha muito com a moça amiga, com o nosso amigo, né? Então tinha um irmão, ele chegou muito bravo, ele começou a perturbar assim a reunião, muito revoltado assim. E eu comecei a ver e eu pensei assim, gente, os amigos espirituais vão recolher esse irmão porque ele está incomodando os outros, né? E ele batia na mesa assim, mas nenhum médio tinha recebido ele ainda não. E eu fiquei incomodada com ele. Aí a moça amiga se aproximou e falou assim, naquela doçura toda que ela é, né? Ô irmãozinho, eu vim aqui por causa de você, por sua causa. Eu te amo tanto e você tem um valor tão grande para mim. E foi abraçando aquele irmão e conversando com um amor, com um carinho, que eu fiquei com vergonha.
Porque eu estava pensando assim, eles vão chegar e vão pegar e vão levar e vão tirar ele daqui, né? E ela chegou numa doçura, isso é um dos casos, né? A Noêmia tem milhões aí para contar, porque ela é tão doce. E às vezes isso já aconteceu várias vezes, às vezes eu penso assim, nossa, ela vai chamar a atenção desse irmão, vai falar isso e isso, e ela chega, ô irmãozinho querido, e numa doçura, envolve aquele irmão com tanto carinho, com tanto amor, a gente percebe a nossa pequena evolução, né? Porque quando fala assim, não, é obsessor, é um espírito que está em desequilíbrio, né? A gente já fica assim na defesa. E eles tratam com o maior carinho, com o maior amor. E é o lugar para eles se manifestarem, né? Então, Eles estão no do lugar jeito que você falou, eu tenho certeza que aquela reunião era para esperar ele, né? E às vezes a gente nem se dá conta, poxa, nós está atrapalhando aqui, a gente tem que seguir a reunião, a gente fica muito naquela coisa, né? O pragmatismo. A Noêmia pode contar mais aí, porque ela fica mais, né? Ela que fica no comando, mas é uma doçura, né? E a gente às vezes fica revoltado, assim, achando que eles estão incomodando, né? Porque a gente tem uma visão de obsessor e eles têm outra, né? É um irmão em desequilíbrio, um irmão doente, né? Que precisa do nosso amor. É verdade, é isso aí. Obrigada, Gi, por ter Oh, contribuído. que é isso. Bom, gente, e aí já caminhando aqui para os finalmente, né? Eu trouxe uma frase aqui. Gente, só um segundo, peraí. É um trânsito de gato, gente, que eu vou falar com vocês, não é fácil, não. Mas eu trouxe essa frase aí que está no estudo sistematizado da doutrina espírita, que a prevenção da obsessão consiste na prática do bem e na confiança em Deus. Então, isso resume, né, qual que deve ser a nossa posição em relação a se prevenir, né, de uma possível obsessão. Então, e a gente sempre lembrar, né, que Jesus já trouxe no Pai Nosso para a gente, Senhor, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. É muito importante quando a gente estiver fazendo a oração do Pai Nosso, a gente mentalizar o que a gente está falando. A gente acaba caindo muito no automatismo e fala assim, e não presta atenção no que está falando. Né? Então, essa frase, sempre que eu finalizo a prece, eu fico muito pensativa nela, Senhor, não me deixa cair na tentação, porque a gente é o tempo inteiro espreitado, né? Vigiado nas nossas pequenas falhas para a gente ser pego ali. E, por último, eu quero colocar essa frase do Emmanuel, que está no caminho Verdade e Vida, que é: se te encontras, pois, a serviço do Cristo na terra, não te esqueças de preservar no bem, de perseverar no bem, dentro de todas as horas da vida, convicto de que o mal se faz sentir em derredor, à maneira de legião ameaçadora, exigindo funda serenidade e grande confiança no Cristo, com trabalho e vigilância até a vitória final. Então, que a gente não desista, que a gente combata, né, as nossas más tendências, para que a gente não se deixe influenciar por uma obsessão, que a gente possa também ajudar o próximo que estiver numa situação semelhante, e que a gente possa seguir e divulgar o Evangelho do Cristo, assim como nos exemplificou o nosso querido amigo Gadareno. Então, muitíssimo obrigada pela atenção de todos. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, o Rodrigo está à disposição. Ô, Nancy, muito obrigado. Ótima palestra, muito esclarecedora. Que bom. Eu só tenho que agradecer aí pela disposição, disponibilidade, que a gente sabe como é que é, não é fácil de montar.
A gente pensa 1001 coisas, fica o final de semana todo matutando, né, Nancy? Não, e eu vou falar uma coisa com você, eu já até conversei isso com a Patrícia. Eu apanho para montar um estudo, viu, gente? Porque, assim, às vezes são várias ideias e na hora que você está montando... Então, até o momento da palestra, eu estou mexendo no estudo. E na hora que efetivamente acontece, aí, assim, às vezes sai de uma forma que nem eu estava esperando. Então, mas é bem legal. E a gente aprende muito, né? O estudo, eu lembro que o senhor já ia falando, aprende principalmente quem está fazendo estudo. Porque às vezes as pessoas vão